Se existe um dilema angustiante que passa pela cabeça de quase toda mãe no meio do escuro da madrugada, é este: o meu bebê acordou chorando pedindo peito ou mamadeira. Será que ele está com fome de verdade ou só está usando a amamentação para conseguir voltar a dormir e receber o meu colo? Essa dúvida é completamente justa e afeta profundamente a saúde física e mental dos pais. Afinal, a nossa maior preocupação é garantir que o nosso filho esteja bem nutrido e protegido. Porém, quando cada pequeno resmungo de madrugada se transforma em uma mamada longa, a mãe entra em um ciclo de exaustão extrema e o bebê passa a ter o sono cada vez mais fragmentado. Antes de nós explicarmos a fisiologia da fome e da saciedade, comente aqui embaixo para nós conhecermos a sua rotina. Quantas vezes o seu bebê costuma mamar durante a madrugada hoje? E ele mama com força e vontade, ou dá apenas 2 sugadas e pega no sono profundo logo em seguida? Neste vídeo, nós vamos te ensinar a identificar os sinais biológicos claros que diferenciam a fome fisiológica real da busca por conforto emocional. Preste muita atenção no bloco 4 deste vídeo, porque nós vamos te revelar como o excesso de leite de madrugada pode causar desconfortos digestivos invisíveis que fazem o bebê acordar ainda mais vezes. Para entender por que o seu filho acorda de madrugada, nós precisamos analisar primeiro a capacidade do estômago e o desenvolvimento neurológico de cada fase. Nos primeiros meses de vida, especialmente na fase de recém-nascido, o estômago do bebê é minúsculo, do tamanho de uma pequena noz ou de um ovo. Além disso, o leite materno e a fórmula infantil têm uma digestão rápida. Por essa razão biológica, os bebês bem pequenininhos realmente precisam se alimentar em intervalos curtos, inclusive durante a noite. Conforme o bebê cresce, o sistema digestivo se desenvolve, a capacidade do estômago aumenta e o cérebro começa a consolidar o ritmo circadiano. A partir desse momento, o organismo do bebê passa a ser biologicamente capaz de concentrar a maior parte da ingestão de calorias durante o período do dia. No nosso e-book nós sempre reforçamos um pilar fundamental: um bebê com fome dificilmente consegue relaxar para dormir. No entanto, quando o bebê se alimenta adequadamente ao longo do dia, a necessidade biológica de mamar de hora em hora na madrugada deixa de existir. Se ele continua despertando repetidamente, o motivo principal costuma ser comportamental e emocional, não nutricional. Como diferenciar na prática da madrugada se o seu bebê acorda por fome real ou por busca de associação de sono? A resposta está na forma como o bebê se comporta ao mamar. Quando o bebê acorda por fome fisiológica verdadeira, o choro dele costuma vir acompanhado de sinais corporais ativos de busca. Ele vira o rosto procurando o peito com avidez, coloca as mãozinhas na boca, mama com um ritmo firme e ritmado de sucção e deglutição, e esvazia a mama ou toma a mamadeira com vontade. Por outro lado, quando o despertar acontece por busca de conforto ou por incapacidade de conectar os ciclos de sono sozinho, o comportamento é totalmente diferente. O bebê usa a sucção não para se alimentar, mas como um indutor de relaxamento. Nesses casos, o bebê dá apenas 3 ou 4 sugadas fraquinhas, usa o bico do peito ou a mamadeira como se fosse uma chupeta humana. Não engole leite com frequência e adormece quase que imediatamente assim que sente o calor e o cheiro da mãe. O problema é que ao adormecer com a sucção na boca, o cérebro dele registra que precisa daquele estímulo externo para dormir. Quando ele passa pelo microdespertar natural no final do ciclo de 40 minutos, ele acorda assustado e chora pedindo o peito novamente, criando um ciclo sem fim. Existe uma armadilha silenciosa que poucas famílias conhecem e que nós fazemos questão de alertar no capítulo 13 do nosso e-book: o impacto da sobrecarga alimentar noturna. Na intenção carinhosa de acalmar o choro do bebê o mais rápido possível na madrugada, muitas mães oferecem o peito ou a mamadeira a cada despertar. Se o bebê acorda 5 ou 6 vezes e mama em todas elas, o estômago dele passa a noite inteira trabalhando sem nenhum descanso. A alimentação em excesso no período noturno pode gerar desconforto abdominal, acidez, refluxo e formação de gases. O bebê sente a barriguinha pesada ou com dores sutis, acorda incomodado por causa desse desconforto digestivo e chora.
Ao ouvir o choro, a mãe oferece mais leite acreditando ser fome. O bebê mama um pouco mais para tentar se acalmar com a sucção, enche ainda mais o estômago e o desconforto aumenta. É um ciclo vicioso. O excesso de leite causa o desconforto, que causa o despertar, que gera mais mamadas desnecessárias. Para quebrar esse ciclo, nós precisamos entender que acolher e acalmar o bebê não significa necessariamente alimentá-lo em todas as acordadas. Como organizar a rotina para garantir que o seu filho esteja bem nutrido de dia e consiga dormir tranquilo de noite, sem passar fome e sem sobrecarregar a digestão? O primeiro passo é garantir a nutrição eficiente ao longo do dia. O sono noturno de qualidade é o reflexo direto de um dia bem alimentado. Garanta mamadas completas e sem distrações durante a manhã e a tarde, evitando que o bebê belisque leite o dia todo. O segundo passo é criar um intervalo saudável entre a última mamada do ritual da noite e o momento em que o bebê é colocado no berço. Evite deixar o seu bebê adormecer profundamente mamando no peito ou na mamadeira. O ideal é que ele termine de mamar, arrote, fique um pouco aconchegado no seu colo e seja deitado no berço ainda levemente acordado. E o terceiro passo é a mudança na sua resposta de madrugada. Quando o seu bebê acordar no meio da noite, não ofereça a mamada no primeiro segundo. Faça uma pausa de alguns instantes, observe os sinais dele e tente acolhê-lo primeiro com a sua presença calma. Coloque a sua mão firme e aquecida no peitinho dele. Emita o som suave de SHHH e ofereça o seu carinho com o bebê ainda no berço. Dessa forma, você oferece 100% de suporte emocional e segurança sem precisar recorrer à alimentação como única ferramenta para acalmar o seu filho. Aprender a diferenciar a fome real da busca por conforto exige observação, paciência e constância da família. Mas quando você alinha a nutrição diurna e ensina o seu filho a relaxar sem depender exclusivamente do peito ou da mamadeira a cada hora, a mágica acontece. O estômago dele descansa, o cérebro relaxa e as noites da sua casa se tornam infinitamente mais calmas. Se você quer se aprofundar e ter em mãos um plano prático, com orientações detalhadas para cada idade, tabelas de rotina, guia de sinais de sono e estratégias de conforto sem choro, nós temos o recurso perfeito para você. O nosso e-book do sono infantil foi escrito justamente para ser a sua bússola diária. E ele está disponível hoje pelo valor simbólico de apenas R$10. Nós mantemos esse preço acessível porque acreditamos que todo pai e toda mãe merecem ter acesso a um conhecimento transformador que devolve a paz e o descanso para a família. O link oficial para você garantir o seu e-book por R$10 está fixado no primeiro comentário e também na descrição logo abaixo deste vídeo. E no nosso próximo vídeo nós vamos abordar um tema fundamental que tira o sono de muitas mães: as regressões e picos de desenvolvimento. Você vai entender por que o bebê que dormia super bem, de repente, passa a acordar a noite toda e como atravessar essas fases sem perder a sanidade. Muito obrigado por estar conosco em mais esse vídeo do nosso canal. Cuide da sua saúde com todo o carinho do mundo, mantenha a sua respiração calma e nos vemos no próximo vídeo.